Meu nome é Isabela Zamit, eu vou apresentar o design especulativo como ferramenta de reflexão sobre futuros possíveis. Está sendo desenvolvido em parceria com a Luísa Novaes e o João Bonelli. Eu queria primeiro começar falando sobre as definições de design, que a gente se depara com muitas durante a prática e o estudo, mas o que muitas definições têm em comum é a palavra projeto, que design é o ato de projetar. E eu trouxe o Vitor Papanek, que é um dos maiores nomes mais influentes no design social, que descreve o processo de design como o planejamento e o molde de qualquer ato em direção a um fim, corroborando com essa ideia de que design é projeto. Projetar tem várias definições também, e entre elas idealizar e fazer um projeto ou uma planta D, que é a mais comum. Idealizar, como um ato de criar ideias, é criar o inexistente. E para falar um pouco mais sobre essa relação entre o design e o inexistente, eu trouxe dois autores, o Frascara e o Simon. Eles falam sobre que fazer design é prever, programar, planejar ações futuras e criar coisas que não existem, e que, além disso, uma das grandes preocupações do designer é enxergar não apenas como as coisas são, mas como elas deveriam ser. E aí a gente pode concluir rapidamente que imaginar é um componente essencial para a prática do design, imaginar no sentido de criar o inexistente. Essa prática é ainda mais comum e pode ser melhor observada em práticas específicas como design especulativo. Esse é um termo cunhado por Anthony Dooney e Fiona Raby para descrever um método de construção de objetos que representam cenários de futuro. Sobre essa prática, os autores descrevem que ela visa incentivar novas perspectivas para criar espaços de discussão e debate sobre formas alternativas de ser, e que especulações no design podem servir como catálises para podermos redefinir coletivamente nosso relacionamento com a realidade. E por que que é importante falar de design e falar de futuro ao mesmo tempo, né? A gente tem uma visão nessa pesquisa de que o design pode servir como gatilho. Então, os objetos que a gente desenvolve podem facilitar a discussão e a apresentação de novas propostas de realidade para que o futuro possa ser pensado e construído coletivamente. Porque disponibilizar um objeto que fala sobre realidades alternativas e possíveis para usuários possibilita maior imersão, porque faz com que o usuário seja o exemplo de uso de determinada situação que a gente está propondo. Além disso, especular através do design possibilita que os nossos objetos saiam de ser só objetos finais, né, objetos em si, para mídias com outros fins. Então, produções que carregam consigo o sentido dessas ideias que a gente está propondo para serem discutidas. E aí, descontextualizadas, essas produções especulativas podem ser interpretadas como obras ficcionais ou artísticas, porque elas se distanciam bastante de projetos de design que a gente está acostumado a ver. Essa é um dos maiores questionamentos sobre essa prática. Mas eu trouxe aqui uma definição de fluxo projetual de design que apresenta quatro elementos: objeto, autor, contexto e processo. Essa definição foi apresentada por Dorst em 2008. E aí eu investiguei dentro de um projeto especulativo, que foi o projeto Foragers, do Anthony Doone e da Fiona Raby, esses elementos. O objeto de qualquer projeto especulativo é justamente a discussão que está por trás, como eu falei, transformar os objetos de mídia com mídias para outros fins. Então, a discussão que está por trás é o objeto do projeto. Nesse caso, o contexto é a expectativa de produção de alimentos em 40 anos. Caso a gente não conseguisse aumentar em 70%, os autores especulam que cada indivíduo, os atores desse projeto, precisaria desenvolver suas próprias soluções para coletar e distribuir comida. E aí o processo de desenvolvimento desse projeto, né, eles imaginaram algumas soluções possíveis que cada indivíduo desenvolveria, e para fazer isso, eles investigaram processos evolutivos humanos, da biologia, anatomia, e culturas alternativas que já estão tendo dificuldade no presente para conseguir produzir alimentos suficientes. E aí a gente pode observar nessa breve análise que o design especulativo segue um fluxo projetual porque ele se baseia em contextos e possibilidades que podem ser reais ao investigar condições para que determinado grupo esteja na condição de usuário daquele projeto. E aí, para concluir essa questão entre a arte e ficção, é importante a gente usar o termo design para produções especulativas, porque isso sensibiliza as pessoas que estão tendo contato com aquela obra de que as situações apresentadas são futuros possíveis dentro da realidade. E aí isso quebra as expectativas de como as coisas podem ser e amplia a capacidade de provocar discussões, ações e direcionamentos para ajudar a evitar ou concretizar esses futuros que a gente está querendo discutir. A gente identificou no mercado uma falta muito óbvia de práticas de design especulativo, porque justamente a prática não se propõe a entregar resultados imediatos e não se propõe a criar soluções milagrosas que muitas vezes são o esperado do designer no mercado. Mas dentro do contexto acadêmico, a gente investigou e encontrou alguns resultados positivos. Para investigar o contexto acadêmico, a gente fez a leitura das ementas dos 50 cursos de graduação mais bem classificados pelo MEC. A gente precisou fazer um recorte nesses 50 cursos, né? Precisou usar apenas 50 cursos para conseguir ler as ementas
e fazer essa análise. Os objetivos principais eram saber de que maneira o meio acadêmico descreve o ensino de design no Brasil, quais são as expectativas para os alunos e se existe espaço para práticas exploratórias que discutam futuros através do design. A gente buscou nas emendas 4 características que foram desenvolvidas a partir da nossa leitura, né, bibliográfica e das maiores referências que foram os projetos de Anthony Doone e da Fiona Raby. E as características foram responsabilidade ambiental, social e empatia, prática do design através da experimentação e prototipagem, preocupação óbvia com o futuro e uma perspectiva sistêmica de projeto. Aí na esquerda vocês podem ver a imagem que apresenta quais características foram encontradas nas 21 universidades. Algumas apresentam todas, algumas apresentam apenas uma. E aí, essas 21 das 50 universidades fizeram a gente perceber que, de fato, muitas instituições de educação em design têm uma preocupação em formar um designer preparado única e exclusivamente para trabalhar no mercado e satisfazer as expectativas das empresas, né, de soluções de design que abarquem apenas os problemas que estão acontecendo no presente. Mas nas universidades 21 de 50, em que há abertura, é muito legal a gente observar que existe essa possibilidade de formar designers que podem ser, além de desenhistas de soluções, facilitadores de discussões. E, assim, não se trata de abandonar abordagens que tratam de resolver problemas do presente, mas nos lugares em que há abertura, nos designers que podem desenvolver esse tipo de trabalho, seja em paralelo com a profissão, seja dentro da academia mesmo, como a gente está fazendo aqui, a nossa prática envolve muitas ferramentas que possibilitam a nossa presença e troca com vários universos sociais. Então, é muito importante que a gente tenha essa abordagem também em algumas práticas. E como exemplo de prática que pode ser desenvolvida dentro da academia, a gente trouxe o meu trabalho de conclusão de curso, que foi desenvolvido na PUC-Rio, agora nesse ano de 2022, o Memorabilia, em que eu apliquei a especulação não no projeto inteiro, mas em etapas. Esse projeto partiu da observação das mudanças que vêm ocorrendo na forma como a gente interage com computadores, principalmente no contexto da ubiquidade, que é esse nível de relação em que os equipamentos estão camuflados entre objetos do dia a dia e a gente interage com eles de outras formas que não exigem a nossa atenção 100%. Eu enxerguei uma oportunidade de desenvolver projetos mais ubíquos, cada vez mais ubíquos, para um futuro que exista essa relação, nos wearables, que são os dispositivos vestíveis. Muitas empresas já estão trabalhando com esses dispositivos, pulseiras e relógios, por exemplo, e eu identifiquei nesses objetos essa oportunidade porque eles estão conectados ao corpo e, portanto, expandem a nossa capacidade, a nossa cognição, a nossa expressão pessoal, que são coisas que justamente nos tornam mais humanos, corroborando para essa tendência da ubiquidade. A especulação foi aplicada nesse projeto na etapa de geração de alternativas. Eu comecei investigando itens que já podem ser comprados no mercado, itens de traqueamento biológico, né, que já podem ser comprados no mercado, como força, respiração, Covid, suor, fotografias, enfim, texto, coisas que a gente já pode comprar, sensores e equipamentos que fazem. E eu também investiguei, em paralelo, tecnologias em desenvolvimento ainda, que são protótipos, ideias, coisas que ainda não estão 100% implementadas, e relacionei com alguns tópicos relacionados ao corpo humano e a sentidos, para pensar em novas formas de registro, que estão aí ilustradas por esses desenhos, que mesclam essas duas partes da geração de alternativas, coisas possíveis atualmente e coisas que ainda não são possíveis atualmente, mas estão sendo exploradas. E eu cheguei na conclusão de que eu queria trabalhar com o registro do sorriso, que é uma das principais formas de comunicação não verbal que a gente tem. E aí desenvolvi o Memorabilia, que é uma joia facial, que recebe estímulos do músculo, ela fica conectada na bochecha, na orelha, para registrar momentos em que a gente sorri, através de eletrodos e, enfim, o impulso elétrico do músculo. Esses momentos são registrados em um equipamento que pode ser um celular, um computador, ou então outro equipamento que a gente ainda não tem, mas que pode registrar esses momentos na nuvem, para depois eles serem recuperados. Enfim, esse projeto ele já pode ser desenvolvido atualmente, usando eletrodos e um microcontrolador dentro do equipamento que fica na orelha. Os eletrodos podem registrar esse movimento do músculo, mas o mais importante, além da possibilidade de implementação, foi desenvolver um objeto que traz essa discussão sobre a captação do sorriso para um futuro guiado pela ubiquidade, em que a gente seria cada vez mais humano e menos operadores de máquina. Para concluir, a especulação é uma prática bem aberta. A gente começou explorando principalmente a questão do Anthony Doone e da Fiona Raby nesse projeto, mas a gente encontrou também outras referências dentro da academia, projetos de desenvolvimento de outros TCCs também também foram feitos, e concluímos também que exercitar um design para outros espaços-tempo é interessante para treinar o pensamento livre e com direcionamento. E, por fim, em poucas funções existe tanta liberdade para que o profissional experimente e imagine novos contextos de aplicação do seu trabalho,
como no design, então por isso a gente acha muito importante falar sobre isso, para que a gente possa desenvolver futuros cada vez mais justos e cada vez mais coletivos e preferíveis para todo mundo.